que é a imagem? Antigamente, no tempo da escravidão ainda, foram usadas imagens. Desculpa, pessoal, aqui tá corrido essa última semana e esse último mês aí tá bem puxado. Foram usadas imagens pelos escravos para adoração. Mas não era adorar as imagens. Naquele período os escravos não tinham muito voz ativa. E quando eu falo escravo, eu não falo negro. Porque chegou um período que começou a ter escravos brancos. Porque os patrões pegavam as escravas, as negras, e transavam com elas à sua força, e nisso se gerava uma mistura, a raça mista. E começou a ter escravo de pele branca. Porque daí os patrões não aceitavam que aquela criança viesse para morar dentro da casa, se tinha que ficar no meio do mato, no campo. Passado o tempo, esse pessoal, esses patrões, eles eram católicos. Eles não acreditavam nas divindades, eles não acreditavam nos orixás, nos guias, nos caboclos, nos exus. Eles acreditavam apenas Deus, Nossa Senhora, Santa Bárbara, São Jerônimo, mas eles não acreditavam no povo como se fosse uma situação de Xangô, um Beelzebu, um Exu Tranca-Rua. Isso eles não acreditavam. Um Ogum. Como os escravos têm a cultura de adorar deuses, principalmente deuses africanos, resolveram usar a imagem como simbolismo para aquele orixá, para aquela santidade deles. Nossa Senhora dos Navegantes, Iemanjá, Nossa Senhora Aparecida, Oxum, São Jerônimo, Xangô, São Miguel, Xangô, São Lázaro, Chapanã, e assim nós vamos, tá? Se vai longe isso. Porque era a única forma que eles tinham de cultuar o elementar, a divindade deles, sem ser atrapalhado. Muitas vezes, os patrões viam as festas deles e achavam que era uma festa porque eles estavam de folga. Era dança aos ancestrais, dança às suas divindades, onde eles dançavam e ali muitas vezes a divindade se manifestava. E os patrões, os carrascos, achavam que era apenas uma dança por achar. Foi passado o tempo, foi descoberto que em cima de uma das imagens, ou melhor, abaixo de uma das imagens tinha um buraco onde eles cultuavam exatamente os elementares que não era a imagem. Isso gerou um transtorno num dos campos onde quase toda a escravidão foi morta. Porque para os patrões era como se fosse adorar o demônio. Passou o tempo, só para vocês entenderem, as imagens ficavam em cima e o que eles cultuavam, o que eles adoravam estava embaixo, e não tinha imagem, tá? Era pedra, era grãos, era sementes, era argila, madeira. Então não tinha ferro, não tinha imagem, estava embaixo. Passado o tempo, o catolicismo precisava colocar uma figura, porque começou a ter bastante manifestações de entidade, não vou dizer de baixo mundo, ou enfim, mas começou a ter manifestações de entidades que seriam para nós os Exus. Para eles eram entidades demoníacas. Bom, se está chegando algo do além, tá falando as coisas e tá acontecendo,
A gente tem que tirar isso de vista, porque senão a gente vai perder nossos fiéis. Como vamos fazer isso? É o tenebroso, é o enganador, é o demônio. Foi onde se gerou a figura do Exu com guampa, com pata de bode, com, enfim, porções de característica, com rabo, porções de característica de demônio. Eu já falei isso no outro vídeo, que Exu não é demônio, tá? Inventaram as imagens de Exu assim, é o diabo. Foi o diabo, ponto. É o diabo. E isso vem vindo até os dias de hoje. Algumas pessoas me perguntam, mestre, eu devo comprar a imagem para adorar Beelzebub? Eu devo comprar a imagem para adorar Astarote? Pessoal, nós, magistas, não adoramos a imagem. As únicas imagens que, para mim, eu estou falando dos outros, estou falando para mim, teriam valor para uma possível adoração, seriam aquelas imagens que vão passar uma energia. Diamante, cristal, madeira pura, mas não pode ser madeira de pino, tem que ser madeira ou de pau-brasil ou de macumbeira. Tá? E macumbeira, pra quem não sabe, é uma árvore, tá? Não é macumbeira, não é um nome dado pelos batuqueiros, é macumbeira, é uma árvore que veio e vem se alastrando no Brasil essa árvore, mas pouca gente conhece. Macumbeira, prata, ouro e bronze, ferro puro e pedra pura, independente de qual seja ela, a mestiça ou o que for, a mestiça o que for. Essas teriam como tu adorar. Essas, gesso, concreto, plástico, manequim, eu não sei nem, é tanta imagem, pode não sei o que não sei, não se adora isso. As imagens nós usamos, manequim, essas situações, por exemplo, o manequim aqui atrás é de um orixá chamado Oxalá. Usa pelo simbolismo, tá? Usa pelo simbolismo. É apenas um simbolismo para a pessoa poder ver e saber, ó, aquele é um orixá, Oxalá, que usa branco, assim, assim, assim. É um simbolismo. Ó, a imagem dos ciganos, é para poder ter uma noção, porque para alguns fiéis, alguns, também não é todos, tá? Mas para algumas pessoas, tu pedir algo para uma santidade, para uma divindade, e tu não ter na cabeça uma noção de como ela possa ser uma ilusão, uma imaginação, isso atrapalha nos pedidos, porque parece que tu está pedindo para um nada. Só que a divindade, o santidade, o guia, o caboclo, o Exu, eles são os elementares, eles são elemento da terra. São elementos da terra. A divindade, eu posso adorar ela, não necessariamente precisa ter um altar. O altar, a gente santifica um altar na alta magia para poder realizar alguns ritos e largar ali temporariamente até largar no seu ambiente ao ar livre. Porque muitas vezes acontece que está chovendo, que nem aqui. Hoje não está chovendo, mas já está marcando a previsão de temporal para amanhã. Então, todos os trabalhos que eu for fazer hoje de noite, para amanhã já não consigo largar na rua. Vou ter que deixar tudo no altar para poder amanhã, final do dia, ou início do outro dia, na madrugada, largar lá. Então, na verdade, é santificação. Santifica um altar para poder
fazer com que purifique aquela obrigação, aquele agrado, aquela oferenda, aquele magistrado que tu está largando ali. Mas a imagem, muitas vezes, que os magistas usam são simbolismos. Então, tirando ouro, prata, cobre, diamante, pedra, madeira, pau-brasil e macumbeira, tirando isso, pessoal, não se adora. O porquê que se adora, e também não se adora essas imagens, tá? Mas o porquê que essas imagens, eu falo para vocês que teriam fundamento ainda vocês ter, porque são imagens que pegam energia. Aonde nós botar nosso plasma, nosso corte, ali a gente consegue fazer uma energia, passar uma energia junto a ela. Aonde nós pegarmos e realizar um agrado de plasma sanguíneo, seja ele de qual bicho for ou de que for, tu consegue realizar um elo, porque ela puxa uma energia da Terra para ela. Ela é como se fosse um positivo, um neutro que vai ligar o positivo com o negativo. Ela é um neutro, mas ela consegue trazer essa energia. Tanto é que essas árvores que eu falei para vocês aí são as árvores que mais pegam raio. Tá? Se elas pegam raio é porque elas estão conectadas puxando energia, senão elas não estariam pegando raio. Então, eu passo para vocês que essas podem, porque elas trazem uma energia. Agora, o que o gesso traz de energia? Eu não sei nem que material é esse aqui, mas acho que é policarbonato isso aqui, não sei o que é isso aqui. Mas o que é esse material que traz energia? Agora eu falo com vocês, o mariquinho se mexe. O que esse material traz de energia? O cobre traz energia. O ouro traz energia. O bronze traz energia. O ferro te dá energia, traz a energia. As pedras, elas puxam a energia da terra. Essas madeiras, se tu esculpir um Beelzebu maravilhoso numa dessas madeiras e colocar ele no centro do teu altar, conectado ao chão de terra, pode esculpir um Beelzebu de 1,5 m. Você não está com uma santificação para um altar, a coisa maravilhosa. Um Lúcifer, um Astarote, um Baal, uma Lilith, você não está com uma santificação maravilhosa. Bom, falado tudo isso, para não deixar esse vídeo muito longo para nossa conversa, falado tudo isso, o que eu passo para vocês? Adorar ou não adorar imagens? Não vamos adorar imagens. Vamos adorar nossas divindades, os nossos santificados, os nossos santos, os nossos caboclos, os nossos exus. Vamos adorar eles. Porque a gente, quando faz algo para eles, a gente precisa deles para realizar aquele concreto. Então, não idolatrem uma imagem. Não pegue uma imagem e ponha ela. Eu vi num vídeo esses dias de um babodorixá aqui da Alvorada, irmão de Ori meu, botou uma imagem em cima da live dele e botou assim: ah, essa imagem tem anos, vocês podem ver, já comeu várias vezes sangue, só que é uma imagem de gesso, ela pode ter 300 anos, não vai adiantar nada. Se é por isso, eu tenho imagem de um cigano que é do meu falecido pai, que veio do falecido ancestral dele e tá aqui. A imagem, a mais antiga, vocês não podem ter noção. Só que é um simbolismo do cigano que trabalhava com ele, não do cigano dele. O cigano dele não está naquela imagem preso. Então, a gente tem que entender que a imagem ela é apenas um simbolismo para te poder fechar os olhos e ter como criar uma figura na tua cabeça. Criar, ó, fechei o olho. Eu sei como é que é a figura do mestre Marcos. Eu vou conseguir me concentrar nele. É isso. A imagem é apenas para isso. Agora, se vocês conseguirem realizar uma imagem, uma cópia naqueles materiais,
vocês não vão idolatrar aquela imagem, mas vocês vão conseguir puxar uma energia para ela. Aí é uma outra situação, mas não é idolatração, mas é uma forma de tu puxar uma energia para poder trabalhar com ela. Aí sim vocês conseguem, mas não é para idolatrar. Porque nossas divindades, eles não ficam presos numa imagem. Eles podem trazer a energia para um elemento da matéria, massa da Terra. Isso eles conseguem. E tu consegue manipular com mais facilidade. Mas realizar rito em cima de imagem não existe, pessoal. Essa função que muitos mestres de Exu fazem, de ali pega uma imagem, um aguidal, corta em cima da imagem e dizem que tu tá pronto, não existe. Isso daí é apenas pegar dinheiro de vocês. Cuida, imagem não é idolatração. Imagem é energia, dependendo do material que ela for feita. Depende do material que ela for feita. Eu quero deixar um abraço para vocês, que senão esse vídeo vai ficar muito tenso, porque o assunto imagem é um assunto polêmico, que dá debate, mas temos que falar. Próximo vídeo que eu vou vir falar com vocês, eu quero falar um pouco sobre oráculos. Eu estou vendo algumas coisas legais, podemos dizer assim, acontecendo na internet, mas nós vamos conversar sobre oráculo um pouco. Porque existe alguns tipos de oráculo. E existe um oráculo que tu joga para consultar qual o Exu da pessoa, qual quiumba, qual egum e qual a divindade que pode responder pela pessoa, que não é búzio e também não é tarô. E eu conheço só 2 pessoas que têm esse oráculo no Brasil, tá? Esse oráculo aqui até, ó, uma sou eu, a outra não é do Rio Grande do Sul. Vamos conversando. Um abraço forte para vocês, até o próximo